Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Fernanda. Bom dia para quem está no Brasil e ainda bom dia, eu acho que bem cedo para quem está nos Estados Unidos. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Fernanda. Eu vou me apresentar daqui a pouco. Eu vou esperar algumas pessoas ainda entrar na live para continuar, para a gente poder começar de fato. Por enquanto, o que eu peço para que vocês façam é convidar mais pessoas para participar dessa live. Se vocês puderem compartilhar a live no, no aviãozinho que tem aí no cantinho da tela de vocês, vai ser ótimo. Vai ajudar bastante a gente divulgar essa live, que eu tenho certeza que vai ser perfeita, vai ser muito boa. Eu tô aqui então convidando algumas pessoas para live e aguardando até todo mundo receber a notificação para vir participar. E a gente já começa, ok? Live appear. Um, Tô aqui fazendo convite para várias pessoas. Se vocês puderem compartilhar também a live, vai ser ótimo. É só ir no aviãozinho e do aviãozinho vocês conseguem deixar uma mensagem para a pessoa avisando o que é esse convite e aí elas entram para participar. E depois é só clicar em enviar nessas mesmas pessoas. Eu estou aqui fazendo os convites. Então, a live de hoje nós vamos falar com a Jaqueline Powers. A Jaque foi uma aluna iTalk muito tempo atrás, inclusive essa é uma das perguntas que eu quero fazer para ela. Quando que ela foi aluna iTalk? Porque eu não lembro. E ela foi au pair nos Estados Unidos também. Ahn, Vamos ver, estou terminando aqui os convites. Ahn, Pronto. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui nós temos já algumas pessoas, beleza. Eu vou chamar então a Jaque para ela vir participar com a gente. Eu vou mandar um convite para ela. Oi, Fê, tudo bom? Tá Tudo conseguindo me ver? bem, e você? Tô bem. Bom dia. Bom dia. Você tá vendo minha cara cortada ou tá vendo? Dá pra ver? Não, tá inteira aqui. Tá. Tá Tudo escutando? O certo. áudio tá bom? Tá perfeito, eu te ouço normal. Ótimo. Será que todo mundo ouve a gente bem? Vamos pedir pra alguém aí que tá assistindo responder no Sim, chatzinho aqui. sim. Pessoal, vocês conseguem ouvir a gente bem? Tem algum som no fundo? Como que tá? Eu tô usando o meu Wi-Fi agora. Eu acho que ele tá bom, mas às vezes Uhum. minha internet do celular funciona melhor do que o Wi-Fi. Mas aí eu fico variando. Se começar a cortar, aí vocês me avisam que aí eu desligo o Wi-Fi e fico só com a internet do celular mesmo. Sim, aqui também é a mesma coisa. É, exato. Quanto tempo? Muito bom te ver. Obrigada por ter me convidado, é uma honra participar daqui. Para quem não sabe, a Fê foi minha professora. Fê, eu tenho a memória muito fraca. A única coisa que eu sei é, eu vim para os Estados Unidos em setembro de 2017 e eu acho que É? eu te procurei logo que eu fui na agência para saber mais sobre o programa de au pair
E o meu inglês na época era eu não sei se você lembra, mas eu acho que era um nível intermediário para avançado, mas eu tinha muita dificuldade Isso. na fala, eu tinha muita vergonha de, enfim, cometer erros e tal. Então, eu precisava de uma professora para me ajudar com a questão das entrevistas com as famílias e também, né, para me ajudar nos meus primeiros meses aqui nos Estados Unidos, comunicação com a família e tudo mais. E foi muito bom. Eu sinto que eu acho que foram uns 3 meses que a gente fez aula 2 ou 3 vezes por semana. Sim. E meu inglês, assim, melhorou muito a minha conversação. Eu me tornei muito mais confiante, né? É lógico que quando eu cheguei aqui, teve os desafios, sim, meu inglês não era fluente. O au pair me ajudou muito com isso, mas eu sou muito grata pelos seus ensinamentos. Inclusive, eu lembro que você até me dava dicas, assim, em questão de família, que tipo de família você deveria escolher, ficar atenta a isso, Sim. aquilo. Te contei também de algumas decepções que eu tive, né, na época que você tá, vamos dizer assim, namorando as famílias, né? Você faz uma entrevista Ah, sim. da família, no final não dá certo. Mas eu sou muito grata, muito obrigada e muito obrigada por ter me chamado aqui também. Não. Acha, é todo um prazer. Tipo, foi super prazer te conhecer. Eu sempre lembro de você. Inclusive, essa noite eu estava separando algumas coisinhas da escola e eu ainda tenho a sua carta application. Eu tenho um monte de coisa ainda da sua época, tudo arquivado na pasta de Tem aluno. o vídeo de au pair. Eu assisto aquele vídeo às vezes e me dá uma vergonha. Porque aí você vê a evolução, né, do inglês. Vindo aqui melhora demais, demais. Mas muitas saudades daquela época. Foi uma Sim. época muito boa. Sim, e você sabe que eu gosto, eu me lembro muito daquela época com as nossas aulas, porque quando você me procurou, você falou, Fer, eu sei falar, mas eu tenho vergonha, igual você mencionou antes. E eu tenho ainda algumas dúvidas com gramática. Eu queria tirar essas dúvidas com gramática. E eu não sei se eu já te contei isso, eu, eu sempre corri de ensinar gramática, porque eu não gosto de gramática. Não sei se Quem eu já gosta, cheguei a né? Quem mencionar que para gosta? você. Eu não gosto de gramática. Então eu peguei e falei assim, nossa, tá bom, né? Eu fiz o teste, eu vi que você já tinha inglês intermediário, então eu falei, não, tá bom. Aí eu aceitei o desafio, mas tipo, você foi a primeira aluna que eu aceitei o desafio para ensinar gramática. Sério? Nossa, isso você fez muito bem. Depois Sim, depois disso deslanchou, porque foi uma atrás da outra. Aham, Mas antes eu tava assim, não, como que eu vou ensinar gramática? É muito difícil. aham, Eu só praticava inglês com as alunas, sabe? aham. Daquela forma de praticar leitura, pronúncia, essas coisas, mas a gramática eu sempre fugia. Uhum. Você me Eu fez te deslanchar, por isso desafiei. que eu lembro muito dessa época. Sim, Ah, que legal, que foi muito interessante. bom. Sim, Ah, mas sim, fica à vontade para me perguntar qualquer coisa, o pessoal que está assistindo também. Eu sim, acho que aqui o objetivo dessa live é contar qual que foi minha motivação, né, para vir para cá, quais foram meus desafios, quais foram os momentos bons e, enfim, como que eu me tornei advogada aqui, que hoje em dia eu sou advogada nos Estados Unidos, eu já era advogada no Brasil, consegui fazer o meu mestrado aqui, consegui passar na prova do bar, que é como se fosse a OAB daqui, né? E fiquem à vontade, eu vou ser bem aberta mesmo. Eu sou uma pessoa que em inglês a gente fala oversharer. Eu conto demais, eu não tenho muito filtro assim. A minha vida é um livro aberto, então fiquem à vontade que eu tenho muita história para contar. sim. A, a minha primeira pergunta seria: bom, primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, falasse de onde que você é do Brasil, o que você fazia antes de decidir ser au pair aqui no Sim. Brasil. Eu sou de São Paulo, nascida, criada. Me formei em Direito pela Universidade Mackenzie, em 2016, julho de 2016. Comecei a advogar em julho de 2016 mesmo, porque eu passei na prova do OAB antes de me formar.
Trabalhei com direito do trabalho, então ia muito na corte, ajudava muito empregados que tinham sido demitidos, enfim, esse tipo de coisa. Mas alguma coisa estava faltando na minha vida, assim, eu não me sentia realizada, sempre tive o sonho de ter o inglês fluente, né? Não era nem o sonho de vir morar aqui nos Estados Unidos, eu não lembro, não sei se você lembra, Fê, mas o meu objetivo não era ficar aqui nos Estados Unidos, era apenas fazer um ano de au pair, melhorar o meu inglês e voltar para o meu país, voltar para o meu trabalho. Eu tinha um relacionamento de 5 anos na época, então eu Lembro. estava bem. E o au pair, para mim, foi uma coisa assim de um surto assim que eu tive um dia, porque eu nunca tinha ouvido falar desse programa. E eu estava no escritório um dia e uma amiga minha que tinha se formado comigo, inclusive trabalhava comigo, ela estava planejando em vir para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio de inglês mesmo, mas ela tinha mais condição que eu, e eu não tinha dinheiro para bancar um intercâmbio de línguas e tal. E ela falou Sim. assim: eu tenho minha prima, ela está participando desse processo, que é um programa tal, ela está indo pela agência tal. Eu falei assim: nossa, eu vou ir. No dia seguinte, eu fui na agência, conversei com as pessoas, eu acho que isso era dezembro de 2016. Uhum. E em janeiro eu já me inscrevi, acho que eu já te procurei, já Qual comecei a fazer agência as aulas. qual agência você escolheu? Desculpa Eu te cortar. vim pela Au Pair em América. No Brasil, o nome dela eu acho que é. Nossa, tá fugindo agora o nome. Experimento. Experimento. Uhum. Sim, eu fui na Sim. experimento ali do Tatuapé. E fiz o Uhum. processo assim, o vídeo, fiz tudo muito rápido, mas o processo de encontrar família eu fui um pouco mais cuidadosa. Mas demorou mais ou menos uns 2 meses para eu dar match com a minha família maravilhosa. Só que eles já tinham uma au pair e a au pair ia ficar por 4 meses depois de que a gente já tinha dado match. Então, Não sabia demorou. disso. Entre o nosso match foi em abril e eu só fui Uhum. em setembro. Então, teve aí Aham. um momento de espera, né, de ansiedade, que eu acho que eu continuei fazendo classe com você também. E a minha irmã tá na live, ela falou, quase matou a gente de susto procurando família. Aham, eu lembro disso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, e essa parte de procura de família realmente não me ajudou muito. Eu fiquei muito ansiosa, mas Sim. Sabe uma coisa que eu lembro? E isso foi assim, eu lembro muito bem disso porque você foi, desde aquela época até hoje, você foi a única aluna cuidadosa com escolher família. sério, Sério, é muito interessante isso, como que as meninas se jogam de cabeça. eu acho que eu já não era, eu já tinha 24 anos, né? Muitas meninas eu vejo, elas vêm muito novinhas, elas querem ali na hora, muito imediatismo. E eu, apesar de eu Sim, ser ansiosa, eu já era um pouco mais madura, eu já pesquisava muito, via muitos vídeos, via que tinha muita chance de dar errado, tem sim. muita família perigo. Então, os seus conselhos também foram muito bons. Então, eu tinha muito em mente, olha, eu quero ir para os Estados Unidos, mas não é a todo custo. Eu quero ir, mas eu quero ter uma experiência maravilhosa. E realmente os frutos dessa minha seleção, assim, mais criteriosa, foram muito bons, porque eu fiquei com a mesma família por 2 anos. Exato. Eu tenho a maioria das minhas amigas aqui hoje em dia, elas são au pairs da minha época, que acabaram ficando também, hoje trabalham com outras coisas e tal. E eu sou uma das únicas que não tenho nada para reclamar de host family. Assim, Uhum. não tive nenhuma experiência ruim durante o meu au pair. Tive experiências ruins, mas não foi por causa da host family, foi por causa de outras situações e tal. E, e me considero muito abençoada, muito sortuda, né, por ter tido uma experiência tão boa com a minha host family, o que é uma coisa rara, né? Geralmente a host family é até boa, mas você acaba tendo conflitos, né, tendo problemas. Exato. Se você quiser, eu posso contar um pouco aqui da minha host family, qual que era a... Isso. Tá. Eu vim para ter... Primeiro você foi para onde? Você foi para onde? Quantas Ah, crianças? tá.
Então, o meu objetivo era ir para New York, né, Nova York ou Nova Jersey, porque eu tenho família, né, naqueles lados. Então, Uhum. eu tava, pelo menos se eu estiver perto da minha família, se tiver alguma urgência, tem alguém para me socorrer. E eu Eu lembro conversei com disso. algumas famílias legais lá, mas quando essa família entrou no meu perfil, era uma cidade chamada Cumming, Georgia. Nunca tinha ouvido Uhum. falar. Eu nunca tinha nem pensado sobre Georgia. Nunca. Já tinha ouvido falar de Atlanta, que é uma cidadezinha perto de Atlanta, mas não sabia nada sobre. Só que quando eu vi a foto da família e vi o que eles escreveram e tal, tipo, me tocou no coração, sabe? E eu senti, nossa, eu acho que essa é a minha família, minha host family. E, enfim, era um single, é ainda um single dad. Ele casou depois do meu au pair, então agora Uhum. ele tá casado de novo. Mas ele tinha perdido a esposa dele fazia um ano, por isso que ele tinha entrado no programa de au pair. Super jovem, a esposa dele teve aneurisma cerebral, assim, do nada, e faleceu quando as crianças tinham 4 e 7 anos. Aham. Então eram bem novinhos, assim. E não, mentira, eu tô doida. Tinha 4 e 10 anos. Era uma Uhum. menina e um menino. E ele tinha tido uma au pair da Poland. Como é que fala Poland? Polônia. Polônia. E ela tinha ficado só um ano, ela era mais velha, ela acho que já tinha 26 ou 27, ela era farmacêutica, não queria estender por causa disso, queria voltar para resumir a carreira dela, né? E aí eu me joguei, assim, muitas pessoas ficavam, ai, mas single dad, você não tem Eu medo e lembro tal. disso. A gente conversou sobre isso. Sim. E eu senti eu e ele, a gente tem uma vibe muito parecida, sabe? Ele era Uhum. jovem, ele é uma pessoa muito easygoing, muito. Easygoing é fácil de lidar, sabe? Uma pessoa que. Eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa fácil de conviver, e ele também. Então, esse era o mais importante pra mim. Não era que as crianças fossem fáceis nem nada, mas sim que eu tivesse um bom relacionamento com os pais. E o fato Sim. de ser só um pai, hoje eu vejo que foi muito mais fácil, porque eu tive menos pessoas para administrar, né? Porque às vezes você se dá bem com um, Sim. não se dá bem com o outro. E no caso, eu só Sim. tinha ele. E assim, os pais dele moram no Mississippi, que é um estado próximo, mas é assim, umas 6 horas dirigindo, então eles não viam muito. E todos me amavam, todos me tratavam muito bem. Natal, Thanksgiving, que é como é que fala? Um feriado aqui, que é o feriado mais importante para os norte-americanos, é esse feriado de Thanksgiving, que é o dia de ação de graças deles. Então, me senti muito acolhida. Ele também me deu um carro, me deu assim, né? Me deu acesso a um carro, eu podia ir para onde eu quisesse, não tinha limite de quilômetros que eu tinha que dirigir com o carro. Ele pagava pela minha gasolina, porque essa cidade de Cumming, ela era bem afastada de Atlanta, então ela era 1 hora de Atlanta. E é uma cidade Uhum. mais, não vou dizer rural, mas é uma cidade bem pequenininha, assim, mais afastada. Então ele sabia que se eu fosse fazer amizades, que se eu fosse sair e tal, eu ia precisar de um carro e o meu salário não ia dar para cobrir o valor de gasolina e tal e tudo mais. Então ele era muito legal com essa questão de a não ser que você vai fazer uma road trip com seus amigos, aí você divide a gasolina. Mas se eu tava dirigindo assim pela região, ele pagava a gasolina, pagava minha comida, tudo que eu quisesse comer, eu tinha o cartão, sabe, da família. Uhum. Então, foi muito muito tranquilo. O meu menino que ele tinha 11 anos na época, muito tranquilo, assim, a criança mais fácil, assim, doce. Não precisava ficar pegando no pé pra nada, sabe? A Uhum. menininha era meu desafio. Ela era. Ela me fez chorar muitas vezes durante o programa. Mas assim, eu tenho um carinho enorme por ele, sabe? A personalidade Quantos dela. anos ela tinha? Ela tinha 6 anos na época. Você Eu fiquei, acha que, eu fiquei lá até ela ter 8 anos. você acha que existe alguma possibilidade dela ter, sei lá, algum autismo, TDA, Ela TDAH? tem TDAH, com certeza. Uhum. Tem, como é que fala?
déficit de atenção também. Sim. Mas assim, uma Aham. menina muito inteligente, muito agitada, né? Ela era bem molequinho, assim, sabe? Tava sempre fazendo Sim. arte, é, adorava, Imagina você no meio disso. adorava tirar sarro do meu inglês. Tem um restaurante aqui, não sei se você conhece, porque ele é não é um restaurante, é como se fosse um fast food, que é mais Uhum. conhecido no sul, né, dos Estados Unidos, que chama Chick-fil-A, que é um Não. sanduíche de frango que é muito famoso, todo mundo ama. E as crianças amavam. E eu falo, o meu sotaque na época, eu falava e parecia que eu tava falando chicken filé. E essa Aham. menina fazia tanta piada comigo na frente dos amiguinhos dela, sabe? Tava os amiguinhos no carro e eu falava, vocês querem ir no chicken filé? E aí ela ficava fazendo piada e tal, eu ficava puta. Enfim, ela era o meu desafio, ela me estressava, mas assim, era uma criança, né? Então era mais Sim. fácil de administrar. E o pai Sim. dela também sempre me deixava assim colocar limites, né, chamar atenção e tal. Ele me dava bastante liberdade nesse sentido que ajudou muito a eu conseguir, né, ter energia para ficar com eles por 2 anos. Uhum. Já que no sentido dele ser um single daddy, eu lembro que na época que você estava fazendo entrevista com ele, eu te contei sobre a minha experiência com a minha host family, que a minha host mother também era mãe solteira. E eu falei, olha, é uma coisa boa porque só vai ser você e eles, vocês vão ser os dois adultos na casa. Então, Sim, não vai ter uma terceira intromissão, vamos dizer aí, nas coisas que você tem que fazer. Mas no caso da minha single mother, da minha host mother, ela trabalhava demais, demais, demais. Então eu ficava muito com o filho. aham. Como que era a sua questão de schedule com o single daddy? Olha, ele é tão maravilhoso, uma pessoa tão maravilhosa que eu não trabalhava, eu acho que eu trabalhava umas 30 horas por semana. Que beleza. As crianças iam na escola, eles já eram um pouco maiorzinhos, né? Então eles iam na escola das 8 até mais ou menos umas 3 da tarde. Uhum. Então eu ficava com eles mais assim, 1 hora de manhã até eles ficarem prontos para ir para a escola. E quando eles voltavam da escola, eu ficava das 3 até umas 6, 6:30. Porque ele chegava do trabalho e ele já tomava conta de tudo, sabe? É lógico que eu me oferecia para ajudar a fazer janta e tal, mas ele adorava Sim. cozinhar. Então, Aham. às vezes ele pedia ajuda, mas muitas vezes ele cozinhava, me chamava para comer com eles. Aí, lógico, eu ajudava a limpar a cozinha, mas quando ele chegava em casa, eu já sentia que não era mais trabalho, né? Era Sim. mais questão assim, olha, eu moro nessa casa e eu, Exato. como todos aqui nessa casa, vou colaborar, né? Com janta, com limpeza, enfim. Sim, com Mas certeza. eu não tinha que fazer limpeza pesada de casa, eu mantinha o quarto das crianças arrumado, mas assim, nunca teve uma coisa que ele teve que me pedir especificamente, sabe? Eu dirigia Uhum. muito porque as crianças tinham atividades e tal. Uma coisa engraçada do meu programa era que eu era a única au pair da nossa neighborhood, que é o Uhum. complexo de casas, né, que eles moravam. E aquela neighborhood tinha muitas crianças Aham. menores e mais ou menos da idade das minhas crianças. E os Aham. vizinhos eram muito folgados e mandavam todas as crianças lá para casa. Então, dava 3 horas da tarde, a minha casa se enchia de crianças. Assim, tinha umas 8, 9, 10 crianças às vezes. E o meu host sempre deixava bastante snacks para que as crianças tivessem, né, snacks para comer e tal. E as minhas amigas ao pair achavam um absurdo, né? Falavam, não, você devia cobrar e tal. E aí eu pensava, Sim. ai, mas eu não ligo, eles são, sabe, eles estão brincando entre eles, não são Sim. bebês, não, não é que eu tenho que ficar seguindo eles em todo lugar que eles vão. Eu só tenho Sim. que correr para ver o que aconteceu, se alguém começar a chorar, enfim. Mas Sim. eu achava muito melhor, porque aí eu sentava, às vezes, ficava assistindo eles brincar, ficava no meu celular, sabe? E eles se distraíam e eu não tinha que ficar inventando atividades para fazer com eles. Interagindo com eles, essa idade é boa, né? Aham. Sim, sim.
Você acha que na sua lista de prioridade para ser au pair, você colocou cuidar de crianças menores de 2 anos, no caso bebezinhos, ou você já tinha a intenção de cuidar de crianças maiores, independentes? Não, eu queria crianças maiores pela questão da escola, né? Que eles vão para a escola. Inclusive, uma coisa que eu fiz que não é autorizado, tá, pelo programa, mas eu vou falar. Uhum. É extras. Então, eu conseguia fazer uns extras, enquanto as crianças estavam na escola. Meu host autorizava, né? Sim, Tudo que eu fazia, eu perguntava para ele antes, porque eu sempre tive muito medo de fazer alguma coisa errada, de ser expulsa, sabe, do programa, alguma coisa desse sim, tipo. claro. Mas era muito melhor, às vezes, quando você tem as minhas amigas que tinham bebês, né, que cuidavam de bebês, acaba sendo, por um lado, é mais fácil, porque você não tem que discutir com criança, você simplesmente faz eles fazerem o que você quer e é isso. Sim. Agora você fica muito tempo, sabe? Você fica às vezes das 9 da manhã até às 6 da tarde com um bebezinho, sabe? E, e aí você não tem muita liberdade de ir para todo lugar. Por exemplo, com as crianças, se eu quisesse, hoje a gente quer comer uma coisa diferente, levava para um restaurante, sabe? Ou levava para Aham. um arcade, que é aqueles lugares, como é que chama no Brasil? Aqueles que tem dentro do shopping, que tem vários jogos É, e tal. Play. tipo playground? Mas com coisas eletrônicas, sabe? Parquinho também. E Aham. com bebê, às vezes você fica um pouco mais presa em casa, né? E eu sou uma pessoa que eu Sim. gosto de sair, de dirigir, de estar outside, sabe? Então Aham, eu sim, já sim. sabia que eu queria criança maiorzinha. Sim. Inclusive, isso foi o fato de pegar crianças que estejam maiores. Eu lembro disso, foi uma das coisas que a gente mais explorou no seu application, porque você era uma pessoa que gosta de ficar. Eu ia falar na rua, né? Igual aqui no Brasil, mas Aham. não. Na É rua. uma pessoa que gosta de ficar ao ar livre, fazer atividade com as crianças. A gente até mencionou que você participava do grupo de jovens da igreja, que. Desbravadores que eu cuidava. Eu, por muitos anos, acho que foram 3 ou 4 anos, eu fui responsável. Na igreja que eu frequento, a gente tem um clube que chama Clube de Desbravadores, que é como se fosse clube de escoteiros, né? E é para crianças de 10 a 15 anos. E eu cuidava das meninas de 11, 12 anos. E a gente ia para acampamento. E tinha época que a gente tinha 12, 13 meninas, sabe? E eu adorava. Era todo final de semana. Eu passava muito tempo com essas meninas e eu sempre me dei muito bem com adolescente, né? Tanto que durante meu au pair eu tive muita mais facilidade para lidar com o adolescente do que com a minha criança, com a criança, com a Ana Kate, né? Que era a menininha, menorzinha. E eu já tinha mais jogo de cintura para lidar com o Noah, que era o menino mais velho, e os amigos dele também. Todos os amigos dele ali da vizinhança me adoravam também. Então, eu já tinha mais esse perfil, né? A sua host family, eles eram judeus? Como que era essa questão religiosa para você? Porque você é praticante, você é cristão praticante. Eu acho que você teve uma família que eu fiquei apaixonada, que graças a Deus que não deu certo, que era uma família de judeus em New Jersey. E eles eram praticantes mesmo, eles tinham aquela dieta kosher e tal. E eles tinham Hum, 4 filhos. Era o pai, a mãe e 4 filhos. E eu fiquei apaixonada nessa família. Muito apaixonada, porque queria. E eu fiz várias entrevistas com eles. Eu achei que eles iam me chamar, mas eles estavam entre mim e uma outra menina, que inclusive eu até a conheci depois, quando a gente veio aqui que para o Au Pair. legal. E assim, uma família muito boa também, mas muito trabalho, porque 4 crianças, né? Sim. E, e eles não me escolheram, escolheram ela. Eu fiquei muito chateada. Foi um dia que eu fiquei em luto. E alguns dias depois, o Justin, que é o nome do meu host, entrou no meu perfil. E aí eu me apaixonei pela família. E eles são cristãos. A família dele é da Assembleia de Deus, porém,
Ele e a Uhum. família dele, eles vão numa igreja, que aqui é muito comum ter aquelas igrejas não, não denominacionais. É assim que fala? Uhum. Não de- É, sim, sim. Uhum. Então, eles Denominativa. é de- Que não tem denominativo. Sem nome. denominação, Aham, isso, sem nome. E aham. eles iam aos domingos na igreja e tal, e eu, adventista do sétimo dia, vou na igreja no sábado, fazia as minhas atividades no sábado, e nunca tive nenhum problema. E, e a gente até conversava, né? Porque a gente é uma crença similar, né? Tipo, Jesus, as nossas crenças sobre salvação e tal. Então, eu não tive nenhum Sim, problema, com relação à religião. Também acho que se eu tivesse isso para essa família de judeus, hum, não seria um problema, sabe? Porque pareciam ser pessoas que respeitam. É tudo. Eu acho que o problema não é a religião em si, né? O problema é o respeito. Porque se exato. você é uma pessoa que não respeita o outro, que você, eu não acredito nisso, então eu não te respeito, sabe? Então não vai Exato. dar certo, não vai dar certo. Mas desde que as duas partes estejam, olha, é isso que eu acredito, porém eu respeito o fato de que você acredita nisso, faz sentido também, sabe? Então, fica aí com a sua crença, e eu fico aqui com a minha, dando o exemplo da pessoa que eu sou, Exato. por causa do que eu acredito e por causa de como meu caráter foi construído por causa dessa minha crença, sabe? Então, eu acho que Sim. isso que é o mais importante. Mas eu acredito que devem ter pessoas que tenham problemas, principalmente no meu caso, que sou adventista do sétimo dia, eu guardo sábado, então eu não Uhum. trabalharia no sábado. E isso foi uma coisa que eu deixei claro para todas as famílias, na entrevista. Inclusive, essa família de judeu gostou muito disso, porque eles também não trabalhavam no sábado, né? Sim. Mas o meu host nunca me fez trabalhar de sábado. Eu trabalhei alguns sábados à noite para ele, que para mim era tranquilo, mas era sempre assim: ele me perguntava e me dava opção e falava: Olha, se você não puder, eu posso chamar essa menina, que era uma menina de 16 anos que morava na vizinhança, que às vezes recebia um dinheirinho para olhar as crianças à noite, para date night e tudo mais. Uhum. Sim, que legal. Como você disse, o respeito, não importa o tema, não importa a situação, o respeito entre um e outro é muito importante. Você pensa diferente, mas a outra pessoa também pensa, respeito acima de É a tudo, com diversidade, certeza. né? Se todo mundo fosse Exato, igual, o mundo não ia ser tão bonito, né? Então, exato, a gente tem que respeitar a diversidade. com certeza. Ah, então, olha, a gente já falou sobre o que você fazia antes do au pair, por que você decidiu ser au pair, onde você foi au pair, quantas crianças e quanto tempo. Agora, qual parte do programa que mais te marcou? Olha, o programa inteiro em si me marcou. Tem muitas meninas que vêm e tem homesick, né? Que quer voltar para casa, fica com tristeza. E eu Uhum. digo que para mim, o primeiro ano de au pair foi só alegria. Era como se eu estivesse vivendo um sonho, assim. O programa inteiro era um sonho. Eu viajava muito, pelo menos 2 vezes por mês. Final de semana, eu e minhas amigas compravam uma passagem de avião baratinha, ou Que colocava legal. gasolina no carro e dirigia para algum lugar próximo, sabe? E foi maravilhoso, assim, o primeiro ano inteiro. Eu tive momentos mais difíceis no segundo ano, mas esse foi o motivo pelo qual eu decidi estender para o segundo ano, porque eu falei assim: eu amo esse lugar, não quero mais voltar, eu tô vivendo um sonho. E aí eu fiquei sabendo do programa de LLM, que é um mestrado que eu fiz aqui para me tornar advogada. Mas o momento mais especial do programa para mim foi, o dia que a minha irmã e o meu irmãozinho, eu tenho um irmãozinho que hoje tem 9 anos, mas na época ele tinha 5 ou 6, e eu consegui Que pagar a legal. passagem deles para que eles Uhum. viessem me visitar aqui, e levei eles na Disney. Que legal. Então, foi assim, isso é uma coisa que estava totalmente fora assim da realidade da minha família, sabe?
Eu Uhum. nunca tinha ido na Disney como criança, eu nunca tinha saído do país como criança, sabe? E conseguir proporcionar isso pro meu irmão e para minha Sim. mãe, que fez tanto por mim, sabe? Foi, foi o melhor momento do programa para mim. E a gente ficou na Disney por uma semana e depois eles ficaram uma semana na casa da minha host family, o que também foi muito Uhum. incrível porque a minha menininha, ela era 2 anos mais velha que meu irmão. Eles não falavam a mesma língua, mas eles Aham. brincavam demais. Eles se deram muito bem, brincaram, brigaram. Assim, um caos, né? Mas era muito legal ver o meu irmãozinho ficou apaixonado pelo meu host. O meu host brincava com ele, aí a menina ficava com ciúmes. Então, foi uma coisa muito legal. A minha mãe também não fala nada de inglês, mas ele tratando ela super bem, levou a gente para comer fora, sabe? Sim. De todos os momentos especiais que eu tive, esse com certeza foi o que mais me marcou, foi o mais especial. Quando juntou a sua família com a host family e vocês puderam se conhecer. Que E legal. E você ainda tem contato com a host family? tenho, Visita? eles moram mais ou menos uma hora daqui. Eu fico muito triste de falar que não, a gente não se visita mais. Eles me convidavam até ano passado, ou ano retrasado, a passar o Dia de Ação de Graças com eles. Então eu ia e tal. Mas eu Uhum. não tive nenhum problema durante o programa de au pair, mas eu tive não foi, não diria nenhum problema com a host family, mas uma questão que aconteceu depois que o programa acabou, porque o meu host se casou de novo e tudo mais. E aí Uhum. tem a questão da esposa e, enfim, houveram alguns desentendimentos e isso fez com que ele se afastasse um pouco, assim, se afastasse um pouco, não, se afastasse totalmente de mim e eu também não não tenho mais tanta liberdade pra, sei lá, aparecer lá do nada, sabe? Ficar mandando mensagem. Sim, sim. Eles ainda me têm no Facebook, comentam minhas fotos, inclusive a esposa dele também me Legal. adora, comenta minhas fotos e tal, mas meio que deu uma quebrada, sabe? Os desentendimentos que aconteceram. E assim, a Sim. correria do dia a dia também, né? Porque agora que ele se casou, ela já tinha 3 filhos, ele tem 2. Então, tem a Uhum. correria da vida e eu, casada, Sim, com minha casa, meu cachorro, meu trabalho. sim. E o fato de que a gente mora uma hora de distância, né? Parece pouco, mas no dia a dia se torna muito difícil você Sim. conseguir tirar um tempo, né, para ir visitar alguém e tal. Sim, com certeza. Mas esse distanciamento é normal. Eu falo isso porque, pela minha experiência e pela experiência das minhas alunas, uma hora ou outra a gente acaba se distanciando para poder começar uma nova fase, né? Sim, Porque se a gente fica presa na fase anterior, querendo ou não, você sempre vai voltar àquilo que você estava acostumada. Então, para sair da zona de conforto e começar uma nova fase, a gente tem que ter esse distanciamento. sim, É com normal e é certeza. até saudável. Sim, eu sinto Sim, saudades da época, mas também entendo que mudou, assim, a fase da vida mudou, né? Hoje sim, eu sou uma exato. pessoa totalmente diferente do que eu era antes. Então, Exato. inclusive, se alguém me contasse, se você me contasse quando a gente vai fazendo aula de inglês que agora eu estaria onde eu tô, eu ia falar que você tava Uhum. louca, sabe? Eu ia falar assim, até parece. Não, essa não sou eu. Não vai acontecer comigo. Sim, Mas as fases vão mudando, né? E aqui é tudo muito intenso, então cada fase é vivida muito intensamente, os problemas parecem mas gigantescos, as alegrias exato. parecem que são muito, muito mais intensas do que as alegrias de antes, sabe? Então, tudo que eu vivi aqui foi intenso, tudo que eu vivi aqui marcou demais. Sim. Ah, duas coisinhas. Uma, eu sempre te falei, Jaque, você não volta. Aí, não, É Fer, eu verdade. volto, é só um ano, eu tenho que voltar. Jaque, você não volta. Você não foi a única que disse isso, e eu falava para as pessoas, não, eu vou voltar, com certeza. Não, até parece. Uhum. Eu achava que eu não ia me Sim. encaixar aqui, sabe? Mas eu sinto que eu me encontrei na cultura, apesar de que, se você olhar o meu grupo de amigos,
a maioria brasileiras, né? Normal. Amigas, eu tenho alguns amigos, homens que são americanos, mas não tenho amigas americanas. Não sei Uhum. por que tentei fazer amizade, não tive sucesso, mas me encontrei na cultura e eu sinto que os meus amigos brasileiros são o que fazem eu me sentir mais em casa ainda, né? Que tem um pouquinho da minha Sim, cultura aqui. sim, com certeza. E também eu acho que o fato que te ajudou a ficar os 2 anos com a família e depois você conseguiu começar o mestrado, conseguiu continuar nos Estados Unidos, foi o fato de você ser flexível. Aham, Ah, você lembra que eu sempre comentava contigo? Olha, uma das situações que a gente sempre tem problema no au pair é com a louça. Por exemplo, as meninas que não gostavam de lavar louça, que não era delas, tá certo? Mas que elas moravam, o fato delas morarem com a família, não tinha problema delas pegarem a louça, colocar na máquina, mesmo se não era horário de trabalho e não era a louça delas. Tá ali para ajudar, não tá fazendo nada. E você sempre foi muito mente aberta em relação a isso. Você sempre foi muito mente aberta em ajudar em qualquer situação. sim. Então, Tem aquela linha bem tênue entre você fazer a mais do que te pedem, né? Para que você se destaque. E, e eu sempre tento, né? Chegar ali naquela linha para não chegar na parte que a pessoa tá abusando de mim. Não é sempre que dá certo, mas sim, eu penso que é quem eu sou, sabe? Eu sou assim. Se alguém me pedir para fazer alguma coisa, eu vou fazer a mais porque eu quero fazer o meu melhor, eu quero que a pessoa, tipo, fique impressionada com o que eu fiz. E assim, como você mesmo falou, você tá morando na casa, sabe? Tem situações que não dá pra seguir direitinho o que foi combinado. Por exemplo, eu era au pair de um single dad. Ele tinha algumas viagens a trabalho às vezes. E ele era sozinho, a família dele morava em outro estado, sabe? Então, sim. às vezes, ele ia viajar por 3, 4 dias. E ele me perguntava, Jaque, você acha que você consegue ficar com as crianças durante esses dias? Aí depois eu te dou, sei lá, um dia off e tal. Não, claro que fico. As crianças vão para a escola o dia inteiro. A maior parte do tempo ele chega em casa, já toma conta das crianças, um pai super participativo, sabe? Por que que eu não posso abrir uma exceção num, sei lá, num final de semana ou dia de semana que ele precisa fazer essa viagem, sabe? Então, é aquela linha tênue que, se você chegar lá, pode ser que a pessoa abuse de você, mas eu tive muita sorte de ter um host dad muito, como é que eu diria? Uma pessoa muito humana, sabe? Muito humana que Uhum. entendia que eu era um ser humano também, que eu tinha os meus momentos e tal, que eu precisava do meu descanso. Então, ele sempre me respeitou muito nisso e por isso eu abri exceções para que eu conseguisse ajudar ele também. Sim, 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 com certeza. Saber balancear a situação, reconhecer quando a pessoa tá te fazendo bem, mesmo em outra situação, se a pessoa não tiver vamos dizer, fazendo o que você esperava dela, tudo bem, você seja você mesmo, só sirva. Exatamente. Exato, continua. Jaque, vamos responder as perguntas porque tem bastante. Tá, Você consegue ver aí? Primeiro, eu recebi uma aqui da Liv SQ. Eu vou ler aqui para você porque ela me mandou no particular. tá. Vejo, vejo muita gente que não tem a ajuda de agência quando cai numa família perigo. Nesse caso, o que fazer? Au pairs que caem em família perigo e a agência não ajuda. O que Você fazer? você pode entrar em contato com a imigração, tá? Porque eu não tenho o número aqui agora comigo, mas se você pesquisar na internet, tem um departamento da imigração que eles cuidam desse tipo de caso. Então, se você tiver sido violada de alguma forma, se for questão de crime, chama a polícia na hora, faz um boletim de ocorrência, entra em contato com a imigração. Inclusive, se você for vítima de crime durante o au pair, você pode ser beneficiária de um visto U,
que é como se fosse um tipo de green card, tá? Para quem sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de crime aqui nos Estados Unidos, enquanto em um visto de não residente, né? Então, se você não tiver apoio da agência, vai para casa de alguma amiga, faz um boletim de ocorrência se for necessário e entre em contato com a imigração, explica o que está acontecendo. A imigração vai entrar em contato com a agência e a agência vai ter que te ajudar, tá bom? Mas assim, essas questões de imigração, elas não é branco e preto, sabe? Tem uma área muito cinza, porque tudo relacionado à imigração para o imigrante causa muito medo, né? E com razão, porque tudo depende do indivíduo, do officer da imigração que vai te atender, né? Se for uma pessoa que não vai com a sua cara, que não gosta de você, que não se sensibilize pela sua situação, eles podem tomar um curso de resolução diferente do que se for uma pessoa que realmente se sensibilize com o seu caso, que queira te ajudar, sabe? E você encontra os dois tipos, sabe? Então, eu acho que o que a gente pode fazer para tentar ao máximo evitar esse tipo de situação é a parte da diligência da família. Você pesquisar muito sobre a família que você está indo. Tentar saber o máximo possível. Fazer uma lista de coisas que são imprescindíveis para você, coisas que você quer ter durante a sua experiência. E não aceitar famílias que não tenham isso. Não importa. Você precisa de um carro só para você. É isso que você quer, tá na sua lista. Ah, mas eu senti feeling com a família é maravilhosa. Gostei muito deles na entrevista e tal. Não importa. Gostar de alguém não vai fazer você feliz por 2 anos, sabe? Se você não tiver um carro para se deslocar, para fugir um pouco quando você estiver cansada de olhar para a cara deles. Então, Sim. essas questões de abuso são. Eu sei que muitas vezes a família não ajuda mesmo, tem muita LCC que não dá suporte. E, assim, o que eu tenho para falar é entre em contato com a imigração se isso acontecer. Mas, como existe sempre o risco de estar lidando com a imigração, eu acho que o que você faz antes, a pesquisa, tem coisas que fogem do nosso controle, certo? Mas existem coisas que a gente pode fazer antes para que a gente evite ao máximo que isso aconteça. Não significa que não vai acontecer, mas as chances vão ser menores. Sim, sim. Precaução, né? Calção. Você- Sim, sim. Outra pergunta. Da Liv SQ também. Poderia falar sobre os jobs extras também? Olha, eu não quero falar muito só porque não é uma coisa autorizada, né? Mas fiz muito, ganhei muito Eu dinheiro, também. Eu ganhei também. muito dinheiro, paguei minha faculdade, sempre tomando muito cuidado, né? Mas assim, não quero dar detalhes, mas limpeza, babysitting, construção. O que me chamarem, se me chamassem para cortar uma grama, eu ia, sabe? Eu Depois da era assim, ó, construção, pau, como assim? pau para toda obra. Não, eu fui para limpeza de Aham. construção, né? Limpeza de construção, mas eu já me candidatei para trabalho de pintura, enfim, não cheguei a fazer, mas eu era assim, eu estava disposta a fazer o que precisasse, sabe? Não Aham, isso é digo. ótimo. Sim. Agora vem a melhor parte. Eu estava esperando por isso. Fala sobre o pós-au pair e transição para a sua vida atual. Nossa, a gente só tem 8 minutos, meu Deus. Eu terminei o au pair em setembro de 2019. Estava fazendo aplicação já para as faculdades, né? Durante o meu segundo ano de au pair, eu já comecei a pesquisar muito sobre o LLM, que foi o programa de mestrado em Direito que eu fiz aqui. Fiz uma lista de faculdades que eu tinha interesse, pesquisei o que eu precisava fazer e tal, peguei as minhas cartas de recomendação, apliquei para as faculdades. E quando eu acabei o au pair, eu não tinha ainda a resposta, né? Então eu fiz uma mudança de status para turista. E fiquei como turista aqui por 3 meses, porque no final desses 3 meses, era final de novembro, eu recebi
oferta da Emory, que é a faculdade que eu fiz o meu LLM, que é uma das melhores Uhum. faculdades de direito aqui dos Estados Unidos. Recebi uma bolsa, não 100%, mas uma bolsa que fez com que fosse possível eu pagar a mensalidade, né? A anuidade, na verdade. E foi uma correria, porque eu estava aplicando para faculdades para começar no meio do ano de 2020, tá? Eu queria começar em julho de 2020. Porém, quando eu estava aplicando para as faculdades, eu cometi um erro. E aí eu apliquei para janeiro de 2020 para a Emory. Não sei como aconteceu, mas foi um erro. Então, eu não estava esperando que eu ia receber a resposta tão rápido. E quando eles me ligaram em novembro, eu estava morando num basement com uma das minhas amigas, minhas melhores amigas aqui. E ela estava muito infeliz morando nesse basement. A gente teve vários problemas com a moradora da casa e tal, enfim. E ela tava louca para mudar. E aí eu lembro que eu recebi a oferta não de trabalho, a oferta para entrar na Emory, né? A carta de aceitação. E eu fiquei desesperada, porque eu fiquei, meu Deus, é final de novembro e o curso começa em janeiro. Como que eu vou conseguir o visto? Não dá para fazer mudança de status. Mudança de status demora. E a minha amiga ficou super feliz. E eu desesperada. Eu não senti aquela felicidade porque eu tava desesperada. E ela, a primeira coisa que ela falou: ai, a gente vai mudar daqui. Ai, eu tô tão feliz. E aí ela já começou a procurar outra casa pra gente que seria mais perto da faculdade, enquanto eu tentava descobrir o que eu ia fazer para conseguir o visto. Então tinha a opção de eu pedir para a faculdade puxar, né, para o meio de 2020, porque eu não ia ter o visto antes. Porém, se eu fosse para o Brasil e tirasse meu visto no Brasil, ia sair na hora e eu ia conseguir ver minha família e ia conseguir entrar e sair dos Estados Unidos na hora que eu quisesse, se eu precisasse. Porque quando você faz Sim. uma mudança de status de visto aqui dentro, você não tem o carimbo no seu passaporte. Então, você pode mudar o seu status de au pair para estudante aqui. E você vai estar legalmente no país. Porém, se você sair daqui e você tentar entrar de novo, você não vai conseguir porque você não tem o carimbo no passaporte. Então, se você sair do país, você precisa passar pelo processo de novo, tirar o visto e tal. Então, para ganhar tempo e para evitar essa questão de se eu saísse do país ter que aplicar para o visto, eu fui para o Brasil em dezembro. Peguei uma passagem de última hora, inclusive com o pai de uma amiga minha que tá aqui na live, a Thaís, a minha melhor amiga da vida. E ele Uhum. trabalhou na Delta, e ele tinha um benefício da Delta, que chama Buddy Pass, que você Legal. paga só a taxa de embarque e você Uhum. entra no avião apenas se tiver lugar para você. Então, em uma semana, eu marquei o visto, pedi para ele marcar a passagem para mim, fui para o aeroporto, fiquei mais de 24 horas no aeroporto, porque eu não consegui entrar em nenhum voo. Quase perdi minha entrevista do consulado, porque por causa dos atrasos dos voos. Foi muito estressante, assim. Eu senti. Foi o tempo da minha vida que eu tive a maior experiência com Deus, assim, porque foi uma experiência de fé mesmo, sabe? Uhum. Eu lembro que eu só chorava no aeroporto e orava, e escutava hino, e falava: Senhor, por favor, faça com que eu consiga entrar nesse avião e tal. Várias coisas, e no final deu tudo certo. Eu ainda voei de primeira classe, Olha só. porque Deus é maravilhoso, né? Ainda voei de Uhum. primeira classe, voltei de primeira classe. Em um mês a minha vida mudou de cabeça para baixo. Voltei, a minha amiga já tinha alugado a casa que a gente ia morar e Uhum. comecei a estudar. Eu cheguei aqui no dia 1º de janeiro e comecei a estudar no dia 3 de janeiro. Não Uhum. sabia nada sobre a faculdade de Direito aqui. Tinha lido algumas coisas, mas foi um choque, assim. Eu lembro que no primeiro mês de aula, eu chegava em casa chorando todo dia. E já Eu passava com essa minha imagino. amiga e falava: não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô gastando todo esse dinheiro com esse curso. Eu não consigo acompanhar, eu não vou conseguir, tal. Me sinto burra, enfim. Autossabotagem, né? Chorava Uhum. muito É um medo. e aí, conforme foi passando, eu fui me acostumando mais. A faculdade de Direito aqui é muito mais difícil que no Brasil, é muito mais pesado, Eu porque imagino. aqui é como se fosse um mestrado, né? Não é uma faculdade. Uhum. Os estudantes da faculdade de Direito aqui, eles já têm um undergrad, que é a faculdade, que é o college, né, deles aqui.
Uhum. Então, foi bem desafiador. Teve a pandemia no meio, as minhas aulas passaram para online. Eu tô tentando falar bem rápido porque tá acabando aqui, então eu vou deixar alguns detalhes passar, tá? Não, fica tranquilo em relação ao tempo. É, Tranquilo. uma semana antes da pandemia, do lockdown, eu conheci o Uhum. meu marido. Eu tava na loucura de estudos e tal, super ansiosa, super nervosa, estudando assim o final de Uhum. semana inteiro, porque eu tinha um trabalho durante a semana de babá, que eu também perdi por causa da pandemia. Uhum. E não tinha tempo pra nada. E essa minha amiga que morava comigo, a Tati, eu já falei dela várias vezes aqui, mas aquela foi um ponto muito chave assim na minha vida aqui, sabe? A gente morou junto por muito tempo e tal, e ela que me apresentou meu marido, então serei sempre grata. Ela vai nessa igreja, não denominacional também, Uhum. e ela tinha tipo, vários amigos da igreja e tal, e um dia ela viu meu marido lá, uma pessoa que ela nunca tinha visto antes. E na hora ela pensou em mim e tirou uma foto dele assim. Ele tava de costas e mandou a foto dele pra mim e falou assim: Achei o seu par, alguma coisa assim. E você precisa vir com ele. Eu falei: Tati, eu não tenho tempo. Eu já vou na minha igreja de sábado, eu não tenho tempo pra ir na sua igreja de domingo. Não tenho tempo pra nada e tal. E aí ela falou assim: Tá, então eu vou chamar ele pra ir no meu aniversário. Ela não conhecia ele. E ela foi e falou pro amigo dele assim: o amigo dele era amigo dela, falou: Olha, o Uhum. James precisa ir no meu aniversário. Eu não quero nem saber, ele Uhum. tem que ir. E ela é bem assim, mandona, sabe? Uma pessoa muito engraçada. E aí ela foi e falou pro James também, falou: Você tem que ir no meu aniversário. Aí ele ficou meio sem graça, né? E ficou assim: Será que ela quer que eu vá mesmo? Ela nem me conhece. E aí ele quase não foi, mas o amigo dele Uhum. falou assim: Olha, melhor você ir, senão ela vai ficar com raiva de você. E aí ele foi no aniversário, foi inclusive numa churrascaria brasileira. A gente sentou perto mas naquele dia não teve a gente não conversou muito, sabe? A gente só tava perto. Ele já sabia de você. Tinha muitas meninas lá conversando com ele também, sabe? Então eu Uhum. não tinha nem muito acesso. Sim. E naquela semana ele me adicionou no Facebook. Aí eu Uhum. fui investigar ele e percebi que ele tinha acabado de fazer um Facebook naquele dia. Tinha postado um monte de foto, tudo no mesmo dia. E veio falar comigo. E hoje em dia ele fala que ele fez aquele Facebook para falar comigo, porque ele não tinha. Ele odeia a rede social, né? Então, hoje em dia Uhum. ele tem Instagram só para ver meme comigo, mas ele não gosta de rede social de jeito nenhum. E aí, desde então, a Uhum. gente começou a se falar, nunca mais parou, assim, nunca passou um dia sem falar. E aí namoramos durante o curso, né? Eu tava na faculdade de Direito e tal. É, E aí, quando eu me formei, eu comecei a procurar por trabalho, né? Quando você se forma aqui no mestrado, você tem 3 meses para conseguir um trabalho pelo OPT. Não precisa nem ser mestrado, mas se você faz algum curso que se qualifica, algum curso superior que se qualifica para ter essa permissão de trabalho por um ano, quando você acaba o curso, você tem 3 meses para conseguir um trabalho. Então, eu comecei na corrida contra o tempo, que eu já estava, na verdade, antes, mas essa parte de procura de emprego para mim foi uma fase bem difícil, assim, que eu comecei a fazer terapia de novo, porque eu estava muito depressiva, muito mal. Você escuta muitos não e tal. Mas depois de muita procura, eu consegui um trabalho como paralegal. Nessa época eu ainda não tinha licença para advogar aqui, então eu estava me preparando para a prova e eu Uhum. consegui esse trabalho de paralegal, que é uma assistente de advogada com mercado de capitais, tá? É mercado de Uhum. capitais e compra e venda de empresas, chamado Mergers Uhum. e Acquisitions. E esse escritório era em Nova York, mas por causa da pandemia, estava todo mundo trabalhando remoto. E quando eu fiz a entrevista com eles, geralmente eles perguntam se você vai precisar de visto de trabalho, né? E eu falava assim: eu não preciso porque eu vou casar. E eu nem tinha sido pedido em casamento, ele nem sabia que eu falava isso. E eu falava: a gente vai casar no meio do ano e tal, eu vou ter meu green card.
E falava muito confiante nas entrevistas e falava que depois da pandemia eu ia mudar para Nova York, porque na minha cabeça eu até pensava talvez em mudar, sabe? Apesar de eu não Uhum. gostar muito de Nova York, mas eu estava tão desesperada. Aí eles me contrataram, comecei a trabalhar lá. Trabalhei lá por um ano e como paralegal, depois eu fui promovida a advogada, porque eu fiz a prova da OAB daqui 4 meses depois que eu entrei nesse escritório. Eu não peguei Uhum. nenhum time off, nenhum dias assim sem trabalho, né, para estudar. Foi bem puxado. Eu acordava 5 da manhã, ia dormir meia-noite, porque o trabalho era bem puxado também. Mas deu tudo certo, passei na prova. E é lógico, na mesma época da prova, eu tive a conversa com o James, falei assim, olha, a gente já tá junto há um ano e acho que na época que eu conversei com ele, a gente estava junto fazia um ano e 2 ou 3 meses. Aí eu falei, olha, eu tenho um ano para ficar aqui com minha produção de trabalho. Se você não souber se você quer passar o resto da sua vida comigo até o meio do ano, que a gente estaria junto um ano e 6 meses, cada um é melhor cada um seguir seu lado e tal, porque eu vou ter que voltar para o Brasil de qualquer forma. Eu quero aproveitar os meus últimos meses aqui. E Isso é aí uma foi, notícia, né? aí foi assim que a gente casou. Aí a Aham. gente casou, apliquei para o meu green card, eu ainda trabalhando nesse escritório, recebi minha promoção quando eu passei no bar, né, para advogada. Odiava esse trabalho, assim, odiava, odiava. Eu estava muito Você ruim. chegou a morar em Nova York ou só ficou no online? Não, eles queriam que eu mudasse, aí teve uma hora que eu falei assim, olha, eu não vou mudar mais, eu casei, o meu marido não quer mudar. E aí eles abriram várias exceções e me tornaram uma empregada 100% remoto. Ah, Então, que legal. eu não Uhum. recebi apenas a promoção para advogada, eu também, eles me mudaram para remoto. Eu era uma das únicas funcionárias do escritório. Esse escritório é um escritório muito grande, inclusive eles têm muitos negócios no Brasil, por isso que eles me contrataram. Aham, Nosso- que Entre nossos legal. clientes tinha BNDES, a República Federativa do Brasil, Petrobras, então muitos clientes grandes. E aí eles me deram a promoção e tal, só que eu não gostava. Eu odiava o que eu fazia e continuava procurando por trabalho. Mas quando eles me promoveram, eu pensei, eu vou ficar pelo menos um ano como advogada aqui para conseguir um pouco mais de experiência. E aí a Equifax, não sei se você conhece, mas a Equifax ela é como se fosse o Serasa aqui dos Estados Unidos. Tem três empresas de Credit Bureau, que eles chamam, né? Bureau de crédito. A Equifax, que é a Uhum. empresa que eu trabalho, Experian e a TransUnion, que é a empresa que faz os seus scores de crédito, sabe? Uhum. Uhum. E a recrutadora me chamou no LinkedIn, perguntou se eu queria conversar com ela sobre uma oportunidade. E aí eu falei com ela, quando ela falou Equifax, eu falei, nossa, conheço esse nome. Aí ela falou o salário, eu já fiquei, assim, nada de outro mundo, mas melhor do que eu tava ganhando. E eu falei, não, vou fazer entrevista sim. E aí eu comecei a passar pelo processo, conheci minha chefe, adorei minha chefe desde o início, ela gostou de mim. E aí deu tudo certo, eu fui pro Brasil visitar minha família, com o meu marido pela primeira vez no ano passado, né, em junho. E Legal. nessa época eu tava fazendo entrevista com a Equifax. E assim que eu voltei pra cá, eles me deram a oferta de trabalho. E aí eu pedi demissão no meu outro trabalho e comecei a trabalhar. A Equifax é aqui na Georgia mesmo, então eu trabalho no escritório 3 dias na semana, 2 dias de casa. Trabalho com compra e venda de empresas, mergers and acquisitions. E não estou onde eu quero estar, não estou fazendo o que eu amo fazer. Gosto muito mais desse trabalho do que eu gostava antes, sabe? Ah, um detalhe que ficou de fora. Eu e meu marido compramos nossa casa há um ano atrás também. Que Foi legal, parabéns. uma conquista Que muito legal. grande para nós. Sim. Amo minha casinha e tal, muito feliz com as nossas conquistas. E a- é engraçado, né? Como os nossos problemas vão Ele mudando, acabou de né? entrar. O James, ó. Hey, babe. E hoje em dia nossos problemas são diferentes de antes, né?
às vezes eu até me sinto mal porque eu reclamo de coisas que eu fico pensando, nossa, eu reclamo do meu trabalho, por exemplo, que eu não gosto do que eu faço e tal. E eu fico, nossa, mas tem tanta gente numa situação pior e eu mesma já passei por tantas coisas piores, sabe? Sim, Então, eu fico me cobrando assim pra que eu. Lógico, eu faço muita terapia também desde que eu cheguei aqui, eu tive que começar, porque como eu te falei, tudo é muito intenso, né? Os problemas são muito sim, intensos, as alegrias são muito intensas, e eu precisei da terapia pra me dar um balanço, assim. Então, hoje em dia eu sei que sim, se eu não tô feliz um dia, eu tenho que sentir que eu não tô feliz mesmo. Mas isso não significa que eu não seja grata por sim, tudo que me sim. aconteceu. Também deixei de fora que eu tô tentando. É muita coisa, né? Então eu tô tentando falar o mais rápido que eu consigo, mas eu também trabalhei com imigração aqui por um tempo, que é uma área que eu amo e que eu tenho muita vontade de trabalhar no futuro. Então, hoje em dia, o meu objetivo é continuar trabalhando nessa área que eu tô por enquanto, porque por enquanto eu preciso desse salário, eu preciso dessa estabilidade. Mas daqui a uns anos, o meu sonho é começar, montar meu escritório, começar a trabalhar com imigração, conseguir ajudar mais pessoas aí da minha terrinha a virem para cá, a terem sucesso aqui nos Estados Unidos. Então, acho que é isso. Jaque, sim, exato, como você estava comentando, é tudo fase, né? Você acabou de se formar no mestrado de Direito, passou no bar, logo no seu primeiro bar, olha só, que graça, que bom, muito bom. Você passou no seu primeiro bar, se já se preparando para o bar, você já estava trabalhando como paralegal. Ah, é tudo fase. São coisas que a gente vai conquistando aos poucos. Sim, E, e o que você mais teve desde o começo foi a coragem. Isso é o primordial, a coragem de sair do Brasil, deixar seu trabalho como já advogada, já estava bem estabelecida, vamos dizer assim, na área do direito, estava com direito ao trabalho, que é uma coisa que você gostava, conhecia, né, sabia bem. Aí você teve a coragem de deixar tudo, falar, não, você é au pair. O que é au pair? Babá. Mas, Jaqueline, você trabalha com direito, você é advogada, você já é formada, uhum. entende? Foi para os Estados Unidos como babá, passou os 2 anos, teve sorte de conseguir uma família muito boa, conseguiu passar na melhor faculdade de direito, fez a faculdade, conseguiu uma bolsa, que isso é uma coisa assim, que eu também quero saber como que você conseguiu essa bolsa, se como que aplica para isso, se é possível, Ah, mas pode falar. aqui não teve uma aplicação específica para bolsa. Eles já dão, quando eles te admitem na faculdade, na Emory, pelo menos, eles já analisam o seu application e já te dão a bolsa ali mesmo, com a Ah, carta. ótimo. Tá, legal. Então, quando você faz a sua aplicação, demonstra interesse, provavelmente você já faz o formulário de tudo e ele já vem, não, essa se encaixa para tal bolsa. Uhum. Aí você entra. Sim, Entendi. Entendi. Legal, muito bom. Melhor do que você aplicar para uma bolsa, ficar esperando a resposta, igual é normalmente aqui no Brasil, né? Ou ter aham, que fazer uma prova. sim, sim. Assim, eu recebi a bolsa, mas ainda foi bem salgadinho, tá? Para pagar. Eu vou falar números aqui para vocês terem uma ideia. Sem bolsa, um ano de anuidade na Emory seria 60 mil. Uhum. Com a bolsa, ficou 35. Olha só, Então, metade. e Sim, ajudou bastante. com au pair, com nani, com limpeza, eu consegui juntar metade desse dinheiro e pagar em cash. Peguei financiamento, né? Meu cachorro tá latindo, dá pra escutar? Um pouquinho, mas tá tranquilo. E o resto eu financiei, né? E já terminei de pagar, graças a Deus. Olha só, tá vendo? Perfeito. Agora, daqui para frente, você vai só deslanchar. E na área que você quer. Amém. E acho que a gente já está chegando no final, mas o que eu queria falar para as pessoas que estão aqui assistindo e realmente repetir o que você falou, né? A coragem, eu acho que é o ponto mais importante nessa minha trajetória, porque
se você me conhece pessoalmente, você sabe que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, que eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Eu tenho Sério? medro... medo por causa da ansiedade. Então, eu sempre penso em todas as possibilidades, tudo que pode dar errado. E isso acaba me afetando muito às vezes. Porém, uma das Uhum. minhas melhores qualidades é a minha coragem, porque Uhum. eu vou com medo mesmo, sabe? Eu tô com muito Sim, medo, eu tô me tremendo, eu tô quase tendo um ataque do coração, mas eu respiro e falo: não, eu preciso enfrentar isso, eu preciso fazer isso. sim, E sim, fé, né? Coragem e fé, eu acho que as coisas que mais me ajudaram aqui, com certeza. sim. Sim, é. O ponto de você ser uma pessoa firme na fé também te ajuda bastante. Te ajuda porque você sabe que você tem um suporte maior. Uhum, Então, isso cria a sua coragem, aumenta a sua coragem. sim, com certeza. Sim, muito legal. Ô, já que eu vou falar, pedir para você dar uma lida nas mensagens, porque você recebeu bastante mensagem, estão muito bonitas. Então, desde A minha lá de mãe aqui, cima tem bastante mensagem. a minha mãe deixou muita. Desejo que Não, todo tem casal bastante persa tenha uma gente. amiga como a Tati. Aham, Ela é com certeza. profética. A Tati é visionária, com certeza. Oh, apresenta essa Tati para a maioria dos au pairs aí, para as meninas. Não, todo mundo quer ser amigo da Tati. Ela é fotógrafa. Quem mora aqui na Georgia, Atlanta, me manda uma mensagem se vocês precisarem de uma fotógrafa, que ela é a melhor. E Cupido. E Cupido, ela juntou, de casais que a gente conhece, ela juntou 4 ou 5 casais casados. Nós éramos em 3 roommates, né? Uhum. As 3 saíram da casa que a gente morava casadas. E ela que apresentou o meu marido e o Que da legal, outra menina que morava com a gente, da Isa, o marido dela também. E aí tem outros casais também que ela apresentou e se casaram. que legal. Uhum. Gente, obrigada pelas mensagens. Amei. Muitas amigas minhas aqui nos comentários, a Mari, a Thaís. A MDS Farinha, já que inspiração para mim, amizade especial e cheia de responsabilidade. Inspiração. Me sinto privilegiada por ter uma amiga como ela. Ah, Com Mari, certeza. obrigada. A Thaís Matheus. A Jaque sempre foi inteligente, dedicada e responsável. Já sabia que o futuro seria muito promissor e de sucesso. Coloca amor e Deus em primeiro lugar. Tem muita coisa boa ainda por vir. Oh, Com certeza. minha melhor amiga, Thaís, de infância. Que tem minha cunhada também. Parabéns, Jaque, sua história perfeita de superação para outras meninas que têm o mesmo sonho. Obrigada, Maria. Sim. A Chelsea também. Todo mundo muito fofo, gente. Obrigada pelo carinho, sério. Sim. Espero que tenha ficado alguma mensagem aqui que tenha acrescentado no dia de vocês. E fiquem à vontade se precisarem de ajuda com alguma coisa. Eu amo ajudar, sabe? É o que me dá mais prazer na vida. Então, pode entrar em contato comigo. Tô sempre. Eu tenho uma vida muito corrida, então talvez eu demore um pouco para responder. Mas eu tô sempre disposta a ajudar com o que precisar, principalmente brasileiros que vêm aqui para os Estados Unidos, que estão passando por algum problema. Me sensibilizo muito porque eu já estive e ainda estou, né, nessa situação. A gente nunca deixa de ser imigrante, né? Eu nunca serei completamente americana, também ainda não tenho. Uma outra novidade que eu esqueci de contar é que meu green card chegou mês passado. Que Então, hoje eu tenho green card, legal. mas demorou muito meu processo de green card. Quanto tempo? Quase 1 ano e 9 meses, por causa da pandemia. Aham, sim, sim. Que bom. Agora você pode viajar. Sim, Pode vir para o Brasil, pode fazer bastante coisa. estarei no Brasil Já, logo, logo. sim, avisa a gente para ir te conhecer, com Daqui a um certeza. mês eu tô no Brasil. Ah, você vem em maio para cá? Final de maio.
Aí Me manda fica o mês de julho uma quase todo. mensagem. Mando Me sim. manda. Quem sabe eu não vou para São Paulo para te conhecer. Ah, Com que certeza. legal. Aham, com certeza. Já, então eu gostaria de te agradecer por criar, né, esse tempinho para fazer essa live com o iTalk. Gostaria muito, muito, muito de te agradecer pela sua amizade, por tudo que você vem me ensinando todos esses anos, porque eu aprendi sobre paralígua com você, aprendi sobre a faculdade de Direito com você nos Estados Unidos. Eu acho que tudo na área jurídica, que era uma coisa que eu gostaria de saber, eu aprendi com você. Você compartilhou vários momentos dessa sua fase na no mestrado comigo. Eu super te agradeço por isso. Agradeço pela sua atenção em criar o tempo e fazer a live com a gente. E te convido para uma outra live que vai ser sobre o OPT, se você puder, Tá, não, com certeza. mais para frente. Estou disponível. Vamos sim. Uhum. Adorei a live aqui, foi muito legal. O pessoal participou bastante. Acho que a gente teve até um volume bom de pessoas assistindo E e participando, sim, sim. participando. Então, foi muito legal. Obrigada por esse momento aqui no meu domingo. Obrigada a Trouxe um pouquinho de você. alegria. Ah, que bom. Jaque, eu vou deixar, Jaque, pessoal, eu vou deixar a live salva. Então, se vocês quiserem assistir depois, é só entrar aqui. Você também consegue entrar de novo para ver as mensagens, tá bom? Perfeito. Obrigada, Então, Fê. E bom domingo aí obrigada pra você. Let's keep in para touch. vocês também. Ai, mostra seu cachorro. Faz muito tempo que eu quero ver seu cachorro. Ele Ah, é lindo. ele tá lá embaixo. Ah, não. Ele tá lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Enquanto a gente tá finalizando, eu vou ver se eu consigo. Sim, mas também não precisa, fica à vontade. Depois você mostra pra gente. Tá Não tem bom. problema. Você manda Tá uma bom, foto. então. Obrigada. E a gente vai se falando. Tá bom? Sim, com certeza. Precisando, é Pessoal, só. muito obrigada por participar da live. Bom Tchau, domingo para Caio. todo mundo. Filho. Tá? Ai, que bonitinho. É Sirius de Sirius Black? O que é? O nome dele é Sirius de Sirius Black, Harry Potter? Não, é Cairo. Ah, não, Cairo eu entendi como no Sirius. Egito, sabe? Entendi. É, Uhum. Bonitinho, ele é lindo. da Então tá, Turquia. Jaque, muito Beijo. obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. pessoal. Até mais.